que alguma vez ele ficou tão estressado, tão ansioso, que dificultou o trabalho dele? Pois é, eu quero falar para você, que é líder, que é gestor, que trabalha com muitas pessoas, que muitas vezes, alguns, ignoram elementos básicos da vida, principalmente relacionado ao trabalho. De fato, isso é até bom. Muitas pessoas querem crescer, elas querem desenvolver, porém, muitas vezes, elas pagam um preço muito alto, que às vezes é a própria saúde mental, às vezes a própria saúde física. Então, o que a gente observa dos líderes? Muitas vezes esses líderes, eles deixam de cuidar de si mesmos para fazer coisas para os outros. Não que isso seja ruim, mas a parte mais delicada disso é que eles esquecem de si. É muito comum a gente usar uma metáfora chamada corrida dos ratos. O que significa esse termo? Tá? Pesquisadores antigamente, quando eles iam estudar o comportamento, eles utilizavam ratos para fazer experimentos. O que eles observavam? Quando você colocava os ratos para correr ali, ou para fazer uma série de coisas automáticas, chegava um determinado momento que os ratos ensinavam outros que entravam naquele mesmo ambiente. Ou seja, tá ali uma gaiola com os ratinhos, um cientista ia lá estimulando um ratinho, ele ia, corria lá na esteirinha, depois tomava água, comia, fazia todo aquele ciclo. E aí colocava um outro ratinho ali dentro, e ele aprendia o mesmo ciclo sem o cientista ter incentivado. E assim, colocando ali vários ratos, eles iriam fazer. E aí surgiu esse termo, a corrida dos ratos. O que isso quer dizer? Muitas vezes o ser humano se coloca numa corrida similar e eles deixam de olhar para si. Por quê? Eles entram num sistema tão repetitivo, de um padrão limitado, tão limitado, que eles não veem outras expressões da vida. Eles deixam de crescer, deixam de viver e a consequência disso é que muitos deles vão ter problemas de estresse, de ansiedade. Porque se estressam, ficam ansiosos pelo trabalho. Perdem o sentido da vida, perdem o sentido do trabalho e, obviamente, eles vão perder qualidade de vida. Quando a gente observa esses líderes, a gente percebe o quê? Muitas pessoas, isso é muito comum inclusive, elas acabam tendo doenças, a gente vai ver muito burnout, muitos transtornos de ansiedade, porque esses líderes não souberam olhar para si, eles ignoraram para onde eles querem ir. Quando a gente fala da corrida dos ratos, porque o rato entra num ciclo de vida repetitivo e ele não sai, Muitas pessoas entram nesse ciclo. Entram no ciclo de trabalho, faz alguma coisinha e repete aquele mesmo ciclo. E aí chega um determinado momento que as pessoas elas vão adoecer. O que dava certo para os ratos? Você fazia a vida dele ser repetitiva. Para ele era ótimo. Para o ser humano não dá certo. O ser humano é diferente. O ser humano necessita ter algo que motive ele. O ser humano é o único ser que ele precisa de um valor para motivar a vida dele. Muitas pessoas podem dizer, e eu já ouvi isso muitas vezes ao longo da minha vida, da minha carreira, o dinheiro é suficiente para motivar as pessoas. Você já deve ter visto isso. Obviamente, até um certo ponto isso pode motivar. Mas quando a gente entra em questões mais profundas, o ser humano não se motiva apenas pelo dinheiro ou por questões externas, mas por uma questão de valor. Muitos seres humanos entram na corrida dos ratos e eles vão negociar o que é inegociável, como, por exemplo, a sua saúde mental, a sua saúde física. Vai deixar de cuidar de si mesmo, vai se voltar para coisas que estressam e ele vai entrar num ciclo repetitivo. Tá? Observa você, por exemplo, você que está me vendo aí agora. Se você observar bem, pode ser que você esteja num ciclo e ainda não tenha percebido. E como é que a gente identifica esse ciclo? Muito simples. Observe se os padrões de pensamento são os mesmos, se os padrões de comportamento são os mesmos, se as ideias são as mesmas. Se nos últimos 6 meses tudo isso tiver repetido muitas vezes, muito provavelmente você entrou num ciclo repetitivo. E num ciclo repetitivo que poderíamos dizer uma corrida dos ratos. E aí, muito provavelmente, dentro de algum pouco tempo, você deve desenvolver algum tipo de diagnóstico ligado a algum transtorno de ansiedade ou estresse. E o que eu quero dizer para você? Uma vez que você identificar isso, busque mudança. Ou, se você preferir, sofra. Pague um psiquiatra, sofra mais, até um dia que talvez você comece a perceber que você precisa fazer mudanças. Quando a gente observa as pessoas ao longo da vida delas, que elas entram nesse ciclo repetitivo e não saem mais, é quase certeza que ela vai ter que entrar em algum tipo de processo terapêutico para recuperar a si mesma em algum momento em que ela se perdeu. Tá?
E para finalizar esse momento, vou dar uma dica para você e eu convido você a curtir, comentar, compartilhar isso aqui, ainda mais por causa dessa dica que eu vou dar para você, tá bom? Então, vai lá, curta, compartilhe, comente, tá? Discuta aqui comigo, traz algumas ideias para a gente conversar. Olha só, vamos lá, a dica para a gente fechar esse momento. Reserve 5 minutos, não precisa mais do que isso, 5 minutos. Escreva sobre a sua vida. Comece dizendo assim, eu sou. Se por acaso você não completar de imediato a primeira linha, muito provavelmente você precisa rever a sua vida. Se você conseguiu escrever algumas linhas de uma maneira rápida, mas não chegou a ultrapassar a terceira linha, você também precisa rever a sua vida. Se você começar a escrever e você conseguir completar pelo menos a metade de uma página de maneira tranquila e contínua, ótimo. E se você quiser completar o exercício, faça o seguinte, eu quero, escreva todas as coisas que você quer. Se você tiver dificuldade de responder, eu sou, eu quero, eu creio que você precisa de algum processo de desenvolvimento que ajude você a rever a sua vida e principalmente a sua carreira. Porque você, supondo que você seja um líder ou esteja querendo se tornar um líder, é importantíssimo que você saiba quem você é e o que você quer. Isso vai determinar o resultado da sua carreira, tá bom? Mais uma vez, curta, compartilhe, comente. Eu quero discutir com você sobre esses temas tão bacanas e tão importantes para a vida de muitas pessoas.